Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema desse vídeo é: será que é possível entregar código sem bugs? Será que dá para realmente não ter bugs, bug zero nas suas entregas? Ou será que bug, erros são coisas que, como devs, a gente precisa só aceitar para doer menos? A gente tem que entender que eles fazem parte da nossa vida aqui e não tem nada para fazer a respeito. Vamos primeiro alinhar o conhecimento aqui para a gente não ter dúvidas se a gente está falando sobre as mesmas coisas. O que é um bug? A gente escuta muito essa palavra quando entra, principalmente quando você é novo, né? Talvez acho que as primeiras coisas que você aprende é código-fonte e bug, né? Quando você está aprendendo. O que é um bug, então? A minha visão sobre bug é a seguinte: bug é um comportamento que não está de acordo com o requisito. Ele não está de acordo com aquilo que foi pedido para você fazer. Existem dezenas, talvez centenas de definições diferentes sobre o que é bug. Inclusive, quando eu estava puxando esse assunto para gravar, eu fiz várias pesquisas sobre o tema para ver, para coletar opiniões diferentes, e realmente isso é uma coisa muito controversa. Você encontra gente falando que tem a ver com necessidade de negócio do cliente, tem a ver com atrapalhar a operação do cara, tem várias definições, mas aqui eu acho que se encaixa mais na minha visão sobre aquilo que é um bug. Essa definição que está aí para você na tela é um comportamento que não está de acordo com o requisito. É bem importante a gente entender que, eventualmente, é claro que todo software vai ter bugs. Se você pega softwares robustos, o Oracle Database, o Windows 10, talvez não, a gente não possa falar isso das outras versões do Windows, né, mas o Linux, o próprio Visual Studio que a gente usa, todo software eventualmente tem bugs. Isso realmente é uma coisa que não tem como a gente evitar. A diferença crucial para mim aí é que erro e mudança no cenário de execução do software são coisas diferentes. Uma coisa é o seu software ter um erro nativamente. Outra coisa é que esse erro seja ativado por uma situação que não era esperada realmente, porque às vezes a gente fala que a situação não era esperada, mas ela era esperada, né? Quem não estava esperando era o dev, mas o seu cliente estava esperando. Ou às vezes tem uma mudança no perfil de uso do software. Às vezes acontecem bugs porque o seu software começou a receber muita requisição e ele não estava preparado para isso. Às vezes acontece de vir um cadastro diferente. Você tinha pensado numa forma de cadastrar nos dados que iam entrar naquele cadastro de um produto, de um cliente, de alguma coisa que você consulta, e na hora que você está operando o software, esse cadastro vem com um valor que não estava dentro do que se era esperado. Agora, isso é diferente de você deixar um bug 100% técnico. É um erro de sintaxe num código que nunca foi usado. E isso realmente é um erro de programação. Mas eu diria para você que a maioria dos erros, pelo menos ali do meio para frente da sua carreira, até não diria nem do meio, né, mas do segundo terço da sua carreira, esses erros muito, muito técnicos, eles param de acontecer. Mesmo em times que têm alguns devs que não têm tanta maturidade de experiência, né? É ruim falar maturidade, não é uma palavra boa para definir. Às vezes o time não é muito experiente, mas no geral, né, sempre tem ali algumas pessoas que têm mais experiência que conseguem guiar para evitar erros bobos, né? Erros que você podia pegar com um teste muito simples. Isso eu acho que realmente a gente consegue evitar. Na maioria das vezes aí, ao longo da sua carreira, o que você vai ver são mudanças de cenário. Ou, às vezes, também pode acontecer dentro de uma cadeia complexa da empresa. O software é uma automação de processo e, como todo processo da sua empresa, ele vai fazer parte de um processo maior. Às vezes você está fazendo uma automação na venda e o problema estoura lá na contabilização. Às vezes você faz uma alteraçãozinha aqui no meio do processo, mas vai estourar lá no cliente.
Quando o cliente vai fazer a consulta daquela informação. Eu quero só que você entenda que estar de acordo com o que foi pedido é diferente de você escrever qualquer baboseira lá que você acha que entendeu, ou, né? São coisas bem diferentes. Então, é por isso que, para mim, a definição de bug é essa, que é estar de acordo com o requisito. Nós não somos videntes, a gente não tem mega poderes especiais que você consegue falar, nossa, talvez aqui essa informação vai entrar desse jeito, então ela pode vir um quadrado, mas também pode vir um triângulo, então talvez eu tenha que fazer um tratamento até aí, se vir redondo também, acho que vou colocar um if aqui e fica beleza. A gente não tem esse superpoder, e nem precisa ter. Eu não preciso ler a mente do cliente para entender o que ele quer. Às vezes as coisas simplesmente não se encaixam. E isso sim eu acho que faz parte do jogo. Agora, se você tem um requisito, se você sabe o que foi pedido, e o seu cliente olhou aquilo, e talvez ele tenha até testado aquilo que ele pediu, tá todo mundo de acordo que o software que você escreveu, ele está cumprindo com aquilo que foi pedido. Isso para mim é não ter bugs. Cumpriu o que pediu? Cara, tá zerado. Entregamos sem bug. Eu acho que esse é o ponto importante. É claro que falando desse jeito, parece que é simples. Mas talvez se você chegou agora na área e está há pouco tempo na área, você pode até achar que é simples. Quem tem mais experiência sabe que, apesar disso ser muito claro, né, às vezes não é tão simples quanto a gente gostaria. Mas é bom até para clarificar. Eu não sei se às vezes você já pensou nisso, né? Na definição real de bug. São coisas que a gente escuta muito no nosso dia a dia, às vezes não para racionalizar exatamente o que é, né? A gente associa com reclamação, associa com um monte de coisas diferentes. E às vezes não é. Às vezes é só alguma coisa que não está de acordo com o que foi pedido, realmente. E sabendo agora o que é um bug, a gente pode responder a pergunta: será que é possível entregar código sem bugs? E a resposta, sim. É claro que é possível entregar sem bugs. Só que não é típico. Então, dentro dessa definição que eu te passei, estar de acordo com o que foi pedido, sim, é perfeitamente possível entregar sem os bugs. Mas realmente não é típico. Eu gostaria muito que fosse, mas não é. E eu realmente acredito que os devs eles não entregam bug de propósito. A gente não faz uma entrega mais ou menos porque a gente quis. Existem casos e casos, claro. Tem gente que talvez seja um pouco mais preguiçoso que o outro, talvez seja menos atencioso do que o outro, talvez tenha menos conhecimento de contexto do que o outro, tenha menos experiência também para julgar o que é certo, o que é errado. Existem várias situações específicas, mas de forma geral, eu acredito realmente que a gente não entrega bug de propósito. O que a gente quer é, cara, que todo mundo fique feliz com aquela nossa entrega. Existe ali um certo, um pouco de ego ali, né, dos desenvolvedores. É muito bom quando você entrega uma coisa e ela é elogiada. E por outro lado, fere um pouco o nosso orgulho, né? Quando a gente entrega a parada e o cara fica reclamando, pô, mas isso aqui não funciona. Você só entrega uma parada que não resolve o meu problema aqui, cria mais problema e não resolve. Quem nunca ouviu um negócio desse? Mas também eu acho que, infelizmente, a maioria dos devs também não faz nada a respeito. A gente simplesmente se acostumou dentro da área de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software, a gente se acostumou a entregar, a vomitar código. Até por conta do momento geral que a gente vive, né? Não só sobre pandemias e problemas que a gente enfrenta aí hoje, mas também sobre a necessidade de ter tecnologia. Parece que tudo ficou muito urgente porque você pisca o olho e tem alguma coisa que acelera o seu trabalho, que te ajuda a ser mais rápido, a ser mais produtivo. Uma necessidade, né? Uma ansiedade de ser produtivo também, de ter mais produtividade. Tempo é dinheiro talvez seja uma das palavras uma das frases, né, mais adequadas para esses últimos anos que a gente vem vivendo aí.
talvez por conta dessa panela de pressão que se criou, a gente acaba descontando tudo no TI, né? Você precisa entregar software, você tem que colocar lá, eu não posso perder marketing, né? Tem uma série de coisas aí que pesa para isso. Mas não é uma desculpa, a gente não pode usar isso como muleta. A gente é criado sim numa bolha de panela de pressão, mas nós temos que aprender a fazer alguma coisa. A gente também não pode ficar aqui só reclamando que não tem tempo, que não dá para fazer nada e continuar fabricando bug. Eu costumo dizer lá no trabalho que tem hora que a gente faz umas paradas que parece que é um gerador automatizado de bugs. Aí você mexe num lugar e quebra outro. E aí estoura um erro lá. Aí você corrige esse erro, gera um outro erro. Quantas vezes você já não passou por isso? Se você nunca passou, espero que você nunca passe. Porque é uma situação bem ruim de lidar. Quanto mais você gera problema, principalmente em produção, quando você já está ali, que o seu erro tem um custo, você fica angustiado, você fica preocupado com o seu emprego. Por isso que eu acho que realmente a gente não entrega bug de propósito. Não, pelo menos acho que não, né? Na maioria das vezes a gente não quer entregar bug de propósito. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. É possível entregar sem bugs? Sim. Só que isso aí não vai vir numa vontade do universo. O universo não vai olhar para você e falar: nossa, hoje você vai entregar sem bugs. Não existe isso, cara. Você tem que fazer alguma coisa. E aí, eu não quero só trazer uma discussão vazia aqui para você. Eu vou mostrar aqui também 3 coisas que você pode começar a fazer hoje. Não que você vai já do nada começar a entregar sem bugs, mas são coisas que você pode mudar sim no seu dia a dia, aos poucos, né? E introduzindo essas coisas no seu dia a dia, para que um dia você consiga almejar uma entrega sem bugs. Lembra do que eu falei? Não vai brotar do chão, não vai vir uma vontade universal que vai te ajudar com isso, e a empresa também não vai te ajudar diretamente com isso. A menos que você trabalhe num lugar muito legal, que tenha uma cultura ali diferenciada, todo mundo só quer saber do resultado. Só quer saber de ficar te apertando ali para entregar. Então, se você quer aplicar essas dicas aqui, elas não vão sair da empresa. Elas têm que sair de você. E é por isso mesmo que eu não vou falar coisas do tipo: mude a cultura da sua empresa. Você não vai mudar a cultura da sua empresa. Sinto muito. Eu gostaria muito que você pudesse. Mas a menos que você tenha o poder real e efetivo de fazer isso, você sozinho não tem como mudar. Agora, você sozinho consegue sim aplicar essas coisas que eu vou te passar aqui. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você pode começar a fazer: entregas pequenas e constantes. Eu sei que ali, na maioria do mundo corporativo, principalmente, as coisas andam no ritmo do waterfall. E por mais que a gente fale sobre a Agile hoje em dia, que está na moda, que é bacana, na maioria das empresas não tem Agile de verdade. O que a gente entrega é sempre um blocão, é sempre um tudão. A gente trabalha, entrega. Trabalha, entrega. E aí vão-se meses trabalhando para fazer uma entrega. Quanto maior for as suas entregas, maior a chance de ter bug. É óbvio isso. É óbvio, mas às vezes não é tão claro, né? É uma questão de estatística. Não estou falando nenhuma mágica aqui para você. Quanto maior for a sua entrega, mais feature você está colocando em produção. Quanto mais feature, mais código. E quanto mais código, maior chance de ter bug. É só fazer a conta. É uma coisa muito simples de entender. Quanto maior for a sua entrega, maior cuidado você vai ter que ter, maior dedicação você vai ter que colocar ali para ter poucos bugs. E é muito raro que uma entrega grande não tenha bugs. Pelo menos, eu nunca vi. Em entregas curtas é mais fácil. Se você está pensando em adotar Agile, se você tá querendo provocar seu time ali, você viu uma palestra, você viu uma parada lá muito louca em algum lugar e achou legal, um dos primeiros passos para que isso se concretize
É você começar a fazer entregas pequenas e constantes. Eu sei que às vezes isso não está diretamente na sua mão. Que você, como desenvolvedor, recebe uma ordem e precisa cumprir. Mas você é a primeira pessoa que tem que se convencer de que as suas entregas podem ser menores. O dev é um dos primeiros a dizer: ah, mas não dá para entregar só uma parte, não faz sentido. Porque por mais que você queira quebrar, você tem que ajudar as pessoas a entender como essas entregas podem ser quebradas. Existe, claro, um sentido sobre a necessidade do negócio, sobre o valor da sua entrega, se faz sentido para o negócio ou não. Mas você, como técnico, como a parte técnica da coisa, precisa viabilizar. E o que a gente faz geralmente é negar. Isso é muito louco, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Para prestar atenção no seu dia a dia. Se você já não faz entregas pequenas, para pensar nisso. Quantas vezes você conseguiu quebrar uma feature grande em features pequenas? E eu não estou falando sobre a parte de negócio, não. Tecnicamente falando. Quantas vezes você conseguiu pensar em alguma coisa do tipo? A gente não pensa. A gente simplesmente escuta e entrega o que pediram. Não seja um padeiro, não seja um entregador, um garçom. Não é para ficar tirando pedido. Você precisa começar a desenvolver um senso crítico. As pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam dentro da empresa, elas não vão olhar para o seu problema. Se fazer entrega grande é um problema para você porque gera muito bug, cara, seu cliente não está nem aí para isso. Ele só quer ver o resultado. Agora, é claro que se você mostrar um caminho, se você começar a abrir, ajudar a abrir a mente das pessoas, isso pode se concretizar. Significa que vai? Às vezes não. Infelizmente não. Mas como eu disse, eu não estou falando isso para você tentar mudar a cultura da sua empresa. Eu não quero que você seja um revolucionário lá dentro. Eu quero só que você colabore. E na maioria das vezes, 99% das vezes, você pode quebrar sua entrega grande em entregas menores. Você não precisa entregar em produção, mas você consegue dividir a sua entrega e fazer uma coisa de cada vez. E se de repente você tem um cliente que faz teste, que faz uma aceitação de uma homologação do seu código, né, da sua alteração, da sua feature, você pode disponibilizar ela aos poucos. Isso também vai começar a ajudar o seu cliente a enxergar que isso é possível. Então veja, eu não estou pedindo para você fazer mágica, não. Só estou pedindo para você levar esse conceito para o seu dia a dia. Se você quer mudar o resto do mundo, você tem que começar, você tem que ser o primeiro a fazer, a primeira pessoa a fazer. O mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Se você não acredita que dá para entregar pequeno, as pessoas também não vão acreditar. E mais do que acreditar, você tem que fazer. Ah, mas a empresa não vai querer. Beleza, faz para você. Não precisa fazer para a empresa toda. Se você fizer só para você e já reduzir a quantidade de bug que você faz, estamos ganhando o jogo já. Já estamos melhor do que no começo. Beleza? Pensa nisso. É possível quebrar mesmo que você não precise convencer toda a empresa. Faz só para você que te garanto que melhora muito a sua vida. Mas é muito assim, cara, você não faz ideia. Próxima coisa. Defina um deadline e gere números. Isso é uma coisa muito importante, né? Tudo que você compra, tudo que você um serviço ou um produto físico, tudo tem um prazo de garantia. Pensa num fabricante de eletrônicos. Por que que o cara não te oferece garantias vitalícias? Porque por mais que ele queira, ele não sabe como você vai usar o produto que você comprou.
Ele não sabe em quais condições você vai armazenar. Tem várias coisas que estão dentro do seu alcance, mas que não estão ao alcance do fabricante. Então, você pode, por exemplo, comprar uma TV e usar ela como mesa. Você deveria usar? Provavelmente eu acho que não. Mas você pode, pô, é uma parada plana ali. Se você quiser colocar seu prato para comer, você pode. Aí sua TV quebra, você vai reclamar pro cara que você, pô, mas sua TV não aguentou nenhum pratinho lá. O cara simplesmente vai olhar e falar, não, mas você não usou o produto como deveria. Então eu não posso cobrir isso, eu não posso garantir isso. O software é a mesma coisa. Não estou falando para você botar a culpa no seu usuário porque ele não sabe usar o sistema, tipo Steve Jobs, né? Você não sabe segurar o telefone e aí está causando um bug na anteninha aqui. Não estou falando isso, não. Mas você não pode controlar tudo o que o seu cliente faz. E muitas vezes nem é o seu cliente, às vezes é um parceiro, um serviço que você colocou, expôs para o mundo, né? Tipo uma API que as pessoas consomem da sua aplicação. Você não sabe o tipo de pessoa que vai fazer aquela chamada lá. E mesmo um cadastro simples, às vezes, o seu cliente pediu uma coisa, mas, sei lá, o time dele que vai usar, o cara teve uma ideia maluca lá e cadastrou um X. Ou, sei lá, colocou um caractere especial diferente. Como eu falei, a gente não é evidente. Você não consegue adivinhar o que as pessoas vão fazer dentro do software. Você só precisa alinhar as expectativas. Então, se o cara achou que aquilo é suficiente, que atende o requisito, beleza. Mas não dá para controlar tudo que os usuários vão fazer. Não dá, não tem como. E você nem tem que se estressar com isso. E aí, pensando nisso daí, você precisa ter um deadline. A sua garantia não é vitalícia, não pode ser. Assim como o fabricante de eletrônico não vai te dar uma garantia vitalícia. A sua garantia em cima da sua entrega, ela tem que ter um prazo. Senão não é justo com você. O software não vai durar para sempre. Tem um monte de situações e às vezes até foge da sua alçada isso, né? De repente você precisa migrar, você precisa sair de um servidor e ir para cloud, por exemplo. Sei lá, tem várias coisas que influenciam aí, né? Então, ou às vezes acontece um erro maluco, sei lá, acaba o disco do servidor. Aí o cara não consegue gravar o registro que ele queria. Então, coloca um deadline. 30 dias. Se dentro de 30 dias, depois da entrega em produção, não tiver erro. Ah, não, meu deadline vai ser a entrega em produção mesmo. Se o cliente deu ok, cara, tamo na boa. Pode ser também, não tem problema, mas tenha um deadline. Tem um deadline para você conseguir entender se realmente você está conseguindo fazer entregas sem bugs e principalmente para poder registrar. Que é esse segundo ponto aí. Se você precisa ter números. Você precisa registrar os bugs, gerar relatórios sobre eles, para você fazer um acompanhamento. Não adianta você querer entregar sem bugs se você deixa as coisas só na sua lembrança. Não deixa a parada solta. Ah, eu não sei direito. Não, você precisa destacar a coisa. Você precisa tornar visível, né? Fazer com que fique visível. Além de servir como um feedback positivo para você, porque você vai começar a ver as coisas, você vai começar a ver que fazendo, né, algumas coisas, tomando algumas atitudes, é possível reduzir seus bugs e talvez até zerar esses bugs. E isso esse feedback positivo retroalimenta o seu processo. Você vai ver e vai falar, nossa, está dando resultado, vamos continuar. É muito fácil você se perder nisso. Né? Porque querer todo mundo quer. Todo mundo quer fazer entrega sem bug. Mas ninguém quer continuar ali. É dolorido, é difícil. Não é simples. Por isso que não é típico. Tem várias coisas que você precisa fazer e persistir. Continuar fazendo. Analisar resultado. Ver resultado. Mostrar resultado.
né? E essa é a parte importante, uma das partes importantes também. Mostrar resultado. Mostrar para o seu chefe, mostrar para o chefe do seu chefe. Mostrar para as pessoas da equipe, para as pessoas das outras equipes. Quanto mais visível você torna isso, melhor fica. Porque vai retroalimentar o seu processo e vai ajudar as pessoas, a convencer as pessoas que estão perto de você de que esse tipo de ação traz resultado. Não adianta você ficar falando. Ah, mas a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não adianta. As pessoas, elas não escutam o que você fala, mas elas veem o que você faz. Se você faz, dá resultado, elas vão te dar razão. Uma hora elas vão perceber. Mas isso não é uma coisa orgânica, que você simplesmente faz esperando que o seu chefe reconheça, que a empresa reconheça. Não vai rolar. Você precisa tomar essa atitude. Gera relatório. Manda e-mail. Bota num PowerPoint, no Excel, gráfico. Tem que ter, beleza? Não é frescura. Não é um mega marketing pessoal. Não é. É porque facilita o entendimento. Mastigar esse tipo de informação é uma forma de mostrar que o seu trabalho gerou resultado. Isso é muito importante. Se você não usa ferramentas de mercado, usa. Tem aí o Gira, tem várias outras ferramentas que rastreiam bugs. É muito importante que você tenha esse feedback em ferramentas, se for possível. Porque a ferramenta encurta o ciclo. E você pode criar um processo onde as pessoas são obrigadas a registrar na ferramenta. Muitas vezes você faz a coisa solta, o cara não anota. Ele fica te mandando e-mail para falar de bug. Se você só tem um e-mail, não tem problema. Beleza? Usa o e-mail mesmo. Guarda o e-mail, contabiliza no Excel, sem crise. Usa a ferramenta que você tem. Agora, se você tiver disponibilidade, bota numa ferramenta de mercado. Porque aí essas coisas vão estar já na sua mão. Ah, eu preciso gerar um gráfico, preciso tirar um relatório, preciso ver aqui. A ferramenta vai te oferecer. Né? Ela armazena o dado para você e você só precisa retirar de lá. Então é mais fácil. Não é que é pô, mas isso aqui, sem isso, sem ferramentas, você não vai conseguir. Você consegue. Só que vai dar mais trabalho. E se te der mais trabalho, talvez você queira parar de fazer. Então, estou te mostrando ferramentas aqui para que você continue, né? Para que você alimente o seu ciclo. E não desista, porque às vezes é difícil. Mas ter atitudes vai gerar resultado, sim. Isso eu posso te garantir. Então, deadline e números. Sempre tenha isso em mente. Tudo tem que ter um prazo de garantia. E aí, baseado nesse prazo, você consegue ter números. Imagina que você não tem um número consolidado lá, um deadline consolidado para sua equipe. Como que você vai saber se tem bug ou não? O sistema fica aberto e, sei lá, daqui 5 anos abre um bug, o cara fala, aí, ó, gerou um bug, tá vendo? Isso aí não vai rolar, desse jeito não funciona. E a última coisa, faça testes automatizados. Aqui no canal eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que é o caminho mais simples, principalmente para os devs. Não é fácil fazer. Eu sei que você tem as suas dificuldades e aí eu tô aqui para te ajudar com isso, né? Produzindo conteúdo aqui para te ajudar com essa parada. Sei que não é fácil, mas eu não conheço nenhum caminho mais simples para entregar sem bugs do que fazer testes. E esses testes aqui não são os testes do seu usuário. Não é que você tem que ter um QA ou que você tem que ter o seu cliente testando melhor. Não. Somos nós, os devs, fazendo teste no nosso próprio código. E aí pode ser um teste de unidade, que eu acho que é um dos mais eficientes. Na verdade é um conjunto, né? A coisa ela nunca funciona sozinha. O teste de unidade também não é 100% eficiente se ele for feito sozinho. Então pode ser ali um teste de unidade, pode ser teste de integração, pode ser teste funcional, pode ter uma série de outros testes aí. Agora estão surgindo tipos de testes novos, inclusive.
Mas é muito interessante que você tenha pelo menos um, no mínimo um, e se possível, pelo menos dois. Dois tipos de testes diferentes que se complementem. Você pode fazer teste de unidade e teste de integração, você pode fazer o teste de unidade e o teste funcional. Eu não recomendo, mas você também pode fazer teste de integração e teste funcional, porque eu acho que teste de unidade é uma coisa fundamental para quem é dev, mas você pode ter um caminho ali também, desde que você tenha automação dos testes. Lembrando que, além de não ser também o teste do seu cliente, não é você apertando o debug do seu Visual Studio ou clicando o botão da tela. Você precisa automatizar esses testes. Se você não automatizar, a coisa não se encaixa. Não adianta. Você pode tentar, você pode querer fazer, mas não vai. Se você não automatiza, as pessoas não vão testar. Não adianta você ficar cobrando o seu time que ele não está testando direito se você não tem uma automação. É muito raro que os devs tenham um critério suficiente para testar. E aí, quando a gente não tem um teste automatizado do nosso lado do desenvolvimento, quando a entrega chega para o seu cliente, quando ela chega em produção, ela vai chegar com um problema. Fatalmente vai chegar. Não tem como. É muito raro, a menos que você tenha um time muito bem treinado para fazer teste. E que tenha conhecimento do todo ali, tenha conhecimento do negócio. Fora que fazer teste vai gerar conhecimento. Eu acho que isso é uma das coisas mais... É um dos efeitos colaterais mais bacanas do teste. Ele ajuda a entender requisito, e aí quando você entende requisito, você começa a entender do negócio da empresa. Você consegue entender por que as coisas funcionam daquele jeito. Quando a gente entra numa empresa, é muito comum que você não sabe nada. Você acabou de entrar, como é que você vai saber como as coisas funcionam? Quando você começa a testar, esse aprendizado ele acelera. Muitas vezes as pessoas demoram 1 ano, 2 anos, 5 anos até, para começar a entender sobre isso. Às vezes até para começar a se preocupar, né, com esse entendimento. Ah, mas deixa aí, eu só preciso saber código mesmo, não tem problema. Não, quanto mais você conhece do negócio da empresa, maior a chance de você continuar na empresa. Ela não vai querer ficar investindo toda hora em alguém para ficar ensinando. Isso é bom para você e é bom para a empresa, ganha-ganha. Testar vai te ajudar a entender melhor essas coisas. E muitas vezes também, quando você começa a fazer teste automatizado, o seu cliente começa a enxergar melhor aquilo que ele pediu. Porque para você fazer teste, não é só você fazer um cursinho lá de como que eu abro o Visual Studio e crio um teste de unidade aqui, ou como eu faço um teste funcional, usando Selenium, usando qualquer outra parada aí, sei lá. Não é só isso. Testar envolve várias coisas, envolve várias disciplinas diferentes do desenvolvimento de software. E você vai precisar desenvolver essas disciplinas. Uma delas é conseguir falar com o seu cliente. Expor, levantar com ele quais são as possibilidades. Quais são os resultados esperados daquela funcionalidade. E aí quando você está nesse bate-bola com ele, muitas vezes ele começa a ver coisas que ele não via. Então ele diz, nossa, mas eu não tinha pensado nessa mensagem. Acho que a gente vai precisar colocar uma mensagem específica. Porque senão o usuário fica perdido aqui, sei lá. Ah, mas esse fluxo eu não tinha pensado. Se der problema aqui, você não pode mostrar uma mensagem de erro pro cara. Tem que contornar, tem que fazer uma consulta. E aí, sei lá, existe um outro fluxo de negócio aqui que eu não tinha visto. É muito comum que isso aconteça quando você aprende a fazer teste. O teste não é uma atividade sozinha do dev, apesar de ser uma tarefa nossa, né? Testar nosso próprio código, muitas vezes vai sim envolver o seu cliente. E tudo isso se conecta, né, sobre aquela primeira parte da nossa definição de bugs. Atender o requisito. Se ele atende o requisito, não é bug. Então, quer dizer que para você chegar em 0 bugs, entrega 100 bugs,
Você precisa sim falar com o seu cliente para entender o requisito. Se você não falar com ele, você não vai saber se atendeu ou não. Então, teste automatizado é uma coisa que, cara, eu acho que todo dev devia aprender desde o começo. Desde o comecinho ali. Infelizmente a gente não aprende. A gente aprende a codar codando. Pô, tem que entregar, tem que fazer, tem que ver. E a gente simplesmente sai apertando o botão, sai vomitando código. E não para entender as coisas que realmente importam. É claro que não estou fazendo um julgamento aqui se você está fazendo as coisas certas ou as coisas erradas. Se você está gerando valor para a empresa, não sou eu que vou falar o contrário. Mas a gente precisa sim pensar em testes, né? Não é só a gente sair criando coisas, fazendo e pedindo para outras pessoas testarem. Muitas vezes é muito cômodo que a gente tenha um QA do nosso lado ali. Ou às vezes até o cliente do seu lado testando durante uma review ou durante um período ali de aceitação, de homologação do seu sistema. Mas a gente não pode delegar tudo para ele. É muito positivo que tenha alguém que te ajude a testar. Que te ajude a encontrar bugs dentro do seu código, prevenção, né? Mas não pode ficar tudo a cargo dessas pessoas. Quem entende melhor o seu código é você mesmo, você que escreveu ele. Principalmente porque quando você vai fazer a entrega, você acabou de escrever. É o melhor momento para se fazer teste. Quando você acabou de escrever. Ou talvez antes de você escrever. Mas pensa nisso, sempre é importante colocar o teste dentro do nosso fluxo de desenvolvimento e teste automatizado. Não é apertar botões, não é apertar debugs. É automatizar seus testes, ter uma suite de testes que você possa rodar, qualquer pessoa possa rodar, que de preferência esteja na sua esteira de entrega também, no seu fluxo de entrega contínua ali, para que ele realmente execute, que não fique dependendo só dos seus devs também de executar essas automações. Era isso que eu queria passar para vocês. Então, as 3 coisas que você pode começar a fazer hoje para reduzir a quantidade de bugs do seu código. Entregas pequenas e constantes, definir um deadline para suas entregas e gerar números em cima delas e fazer testes automatizados. Não tem como a gente ter uma entrega melhor sem ter teste. Eu achei interessante trazer um pouco desse tema para você, porque eu vim pensando bastante nisso nesses últimos dias. Eu percebo que os devs são muito afoitos com tecnologia. Principalmente porque hoje tem muita coisa disponível, não só tecnologia, né, mas tem muita informação disponível também. A gente quer toda hora fazer coisa nova, mexer com coisa nova ali, com novidade tecnológica. Pô, vamos usar esse recurso do .NET, vamos, sei lá, vamos colocar as coisas tudo em Docker, rodar com Kubernetes. Vamos usar mensageria, vamos usar banco de dados não relacional, vamos usar uma série de parafernálias aí que a gente vê, que a gente lê, e acaba se esquecendo um pouco do que realmente importa, que é a gente entregar coisas que geram valor para a empresa. Nosso papel como desenvolvedor é esse, transformar, automatizar fluxos da empresa para gerar valor. Ela vai investir um dinheiro ali para ter um software que automatiza um processo dela. Muitas vezes tecnologia, pura e simplesmente, não faz tanta diferença para o seu usuário. É claro que quando a gente chega em níveis de jogo diferentes, esse tipo de coisa começa a ter implicações maiores. Bom, mas se eu vou ter 10 usuários, eu preciso ter uma stack. Se eu tiver 10 mil, é outra stack que eu vou precisar. Existe isso. E eu também não estou dizendo que você não deve pensar em tecnologia. Você não deve querer essas coisas. É importante, sim. Não estou dizendo para você deixar de lado, não. É só que a gente também tem que pensar em entregar coisas de valor. A gente não pode esquecer disso. Nunca podemos esquecer. Então, procura investir o mesmo tempo que você investe para
procurar coisas novas, para estudar coisas novas, procura investir também em conhecimento para você tentar melhorar suas entregas. Tentar entregar mais valor para sua empresa. É muito importante. Isso é uma coisa que vai garantir emprego para você por muito tempo. Porque é um diferencial. É um diferencial. Talvez não devesse ser, né? Mas não seja aquele cara que só quer fazer coisa nova, que só quer ver mudança, que só quer fazer coisa radical e muito louca para mostrar em palestra na internet ou mostrar nos eventos. Então, não seja esse dev. Começa a pensar também que você pode fazer coisas com a mesma stack que a empresa tem hoje, melhorando as suas entregas, reduzindo a quantidade de bugs. Bug zero. Quantas vezes você já pensou nisso? Pô, vou entregar com 0 bugs. Não pela sua vontade. Porque, como eu disse, eu acho que todo dev quer entregar sem bugs. Mas fazer alguma coisa a respeito. Se você não fizer, você vai entregar com bug. Coloca um pouco mais de energia nisso daí. Eu não sei se você coloca ou não, mas o fato é que a maioria dos devs não coloca. A gente quer simplesmente entregar. E se você começa a colocar mais esforço nisso, mais foco em entregas 0 bugs, sem nenhum bug, você está melhorando a sua empregabilidade. Porque é um investimento na sua carreira, né? As empresas querem esse tipo de pessoa. Quem está preocupado com isso. E aí, um dos efeitos colaterais disso é que você vai ver que vai sobrar mais tempo para fazer coisas novas. Se você parar de perder tempo com bug, caçando bug, né? Geralmente corrigir bug é rápido, né? Mas o problema é achar o bug. Se você reduzir esse tempo, e aí o teste é uma coisa que vai te ajudar a reduzir esse tempo, vai sobrar tempo para fazer outras coisas. E aí sim, você pode pegar aquela coisa maneira lá que você estudou e implementar. De repente numa POC ali, num ambiente controladinho, mas você pode começar a fazer. Então pensa nisso aí. É possível entregar sem bugs. A gente pode viver sem bugs. Só que não vai brotar do chão, não. Você tem que começar a fazer alguma coisa. Se você não se mexer, a natureza não vai cuidar disso aí, não. Corre atrás e se você conseguir implementar pelo menos um desses 3 pontos, entregas pequenas, definir deadlines e ter relatórios ou fazer testes automatizados, eu tenho certeza que a quantidade de bugs que você vai ter nas suas entregas, nos seus projetos, vai cair muito, muito. E aí, para cada um desses 3 itens aí, cara, posso falar horas e horas aqui sobre eles, porque tem bastante coisa para a gente abrir. E aí eu vou abrindo aqui, vou trazendo aqui no canal para você ver. Beleza? Não é uma coisa simples, não é fácil, mas vai te gerar um resultado. Beleza? Experimenta lá, vê o que você acha, vê se você consegue colocar alguma coisa em prática. Se você conseguir gerar algum resultado, deixa comentário aí no vídeo, deixa a sua experiência. Troca uma ideia comigo, porque é uma troca bem bacana quando a gente aprende com as outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima aula.